Bom, vamos dando início, então. Primeiramente, eu gostaria de dizer boas-vindas a todos e agradecer aos participantes e palestrantes do webinar do dia de hoje. Esse é o nosso 9º webinar. A Câmara Alemã tem realizado uma série de webinars sobre o impacto do Covid nos diferentes setores de atuação. Eu peço a todos, por gentileza, que deixem as câmeras desativadas, caso não desejem participar da gravação, e os microfones desativados também, para que a gente não interrompa o andamento do webinar. Eu sou a Maíra Marcolino, eu sou gerente de eventos da Câmara Alemã e associativo, e eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de contar com todas essas presenças ilustres hoje, palestrando sobre o setor de óleo e gás. Hoje a gente vai contar com o Vitor Venâncio. O Vitor é Partner Director da KPMG, Business Hyper Automation, Industrial and Corporate, South America Account Relationship Director. Ele tem mais de 20 anos de experiência nos mercados de válvulas industriais, motores de vazão, instrumentação e automação industrial, com ampla visão estratégica, liderança, experiência em gestão de mudanças e estratégias de desenvolvimento de negócios, com foco na satisfação do cliente, excelência operacional de vendas e conquistas de resultados financeiros. A nossa outra palestrante é a Melissa Fernandes. Ela é Manager of Technology and Innovation no Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o IBP. Ela é experiente de inovação tecnológica, com histórico comprovado de trabalho no setor de petróleo e energia. A Melissa é profissional de tecnologia de informação com MBA em liderança, inovação e gestão 3.0, com foco em inovação, liderança da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E o nosso moderador é o Felipe Maciel. O Felipe é editor-chefe na agência IPBR, que é um dos principais veículos de notícias e de políticas energéticas. A gente vai contar com uma apresentação da Tatiana Gruenbaum, que é gerente sênior na área de clientes e marketing da KPMG. Tatiana, passo a palavra para você. Obrigada, Mayara. Vou compartilhar com vocês rapidamente a minha tela. Eu acho que o objetivo dessa apresentação ela vai ser bem curtinha, só para falar um pouquinho do nosso German Desk do Brasil. A gente tem trabalhado muito bem junto com a HK, temos apoiado, né, com os nossos profissionais para falar de temas relevantes agora do momento. Então, acho que o objetivo de hoje, né, a gente vai começar daqui a pouquinho com o nosso tema, né, que é a transformação digital de óleo e gás. Mas, rapidamente falando da KPMG e do German Desk, nós somos, né, 4.000 profissionais no Brasil, 24 escritórios no Brasil todo, né, e focando em German Desk em si, a gente atende aqui no Brasil mais de 200 empresas alemãs. E aí, no nosso time, nós temos profissionais alemães, austríacos, e todos que falam, ou eles são nativos alemães, ou então eles falam alemão fluentemente. E aqui, de uma forma geral, né, a KPMG ela tem os International Desks, porque ela acredita que as empresas, né, lá de fora, que estão querendo vir para o Brasil, tanto alemães como de outros países, elas têm que ter assessoria de profissionais que realmente conheçam a sua cultura, conheçam a cultura brasileira e conheçam a cultura do país de origem. Então, aqui é, de uma forma geral, o German Desk, os International Desks. E aqui, passando rapidamente, né, só apresentando o nosso time, que é o Carsten, que é o nosso head de German Desk, ele fica na Alemanha. Desculpa, ele é alemão, ele fica em São Paulo, ele já está morando no Brasil há muitos anos, fala português e alemão fluentemente. Nós temos o Thomas, que é austríaco, ele também é o sócio-diretor de auditoria, fica em São Paulo, e também já mora há muitos anos no Brasil, também fala português fluentemente. E eu, que nasci no Brasil, mas morei e trabalhei muitos anos na Alemanha, e eu fico no Rio de Janeiro, e eu sou responsável pelo time de mercados. Então, acho que era mais ou menos isso, Maíra. O objetivo aqui é só apresentar o German Desk e nos colocar à disposição, tanto para empresas alemãs que estejam querendo vir para o Brasil, ou já estejam no Brasil, queiram conhecer um pouquinho mais sobre o mercado brasileiro, tanto da parte tributária, ainda mais agora, nessa época de mudanças, né, onde a gente sabe que está tendo muitas mudanças por conta do Covid.
Então, por conta da gente ter tantos profissionais alemães que conhecem as duas culturas, a gente se coloca à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada, Maíra. Obrigada, Tatiana. Eu gostaria de avisar para todos que vai ter uma sessão de perguntas e respostas após a apresentação dos palestrantes. Caso vocês gostariam de fazer qualquer pergunta, por gentileza, colocar no chat ao lado, e eu e o Felipe, a gente vai estar de olho. Felipe, passo a palavra para você. Obrigado, Maíra. Obrigado à Câmara pelo convite. Para a gente da EPBR é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, ajudando a promover esse debate. É um debate que é importante, se faz extremamente necessário nesse momento que a gente está vivendo. Queria agradecer também o Vitor pelo convite, a Melissa. Eu estava até brincando com ela no começo que a gente fez participou de um podcast há um ano atrás sobre o mesmo tema e como a gente já está desatualizado nosso podcast. Então, é uma ótima oportunidade para a gente colocar em dia as perspectivas para o setor de petróleo. O setor de petróleo vive hoje uma dupla crise, vamos dizer assim, né? A gente tem a crise mundial, a crise sanitária, né, da Covid-19, que afeta todos os países do mundo, todos os mercados do mundo de petróleo e gás. Aqui no Brasil não é diferente, a gente também sofre com isso. Existe uma queda de demanda considerável, obviamente, porque as pessoas estão em casa, estão consumindo menos, ninguém está saindo na rua de carro, as fábricas estão rodando com menos atividade. Então, a gente tem uma queda expressiva dessa demanda. Por outro lado, o setor de petróleo sofre também uma crise forte por conta da queda dos preços do barril do petróleo. Então, o setor é duplamente atingido nesse cenário. Um setor que é tradicionalmente conservador, é um fato, temos que admitir isso, e que se vê agora forçado a trabalhar e fazer a transformação digital, quer dizer, já fez, né? Todo mundo já fez a transformação digital que agora está no nosso dia a dia, todo mundo está participando de teleconferências, todo mundo trabalhando em casa e tal. Então, para a gente começar o nosso bate-papo e entender como que a indústria está lidando com esses desafios e quais são as perspectivas, que eu acho que de curto prazo, porque no médio e longo prazo é difícil a gente fazer uma aposta, a gente pode começar ouvindo a Melissa da atuação do IBP e como que o IBP está olhando esse momento que a gente está vivendo e enxergando os desafios que a gente tem aí pela frente. Melissa. Olá, bom dia. Bom, como já foi apresentada, eu sou Melissa Fernandes, eu sou gerente de tecnologia e inovação do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Bom, nós somos uma instituição privada sem fins lucrativos, e aí só me permita apresentar um pouquinho do IBP para vocês entenderem o nosso contexto. A gente faz a representatividade da indústria de óleo e gás, e como a gente representa isso, não só litigando, né, e promovendo um ambiente mais seguro para que o setor de petróleo e gás possa ser próspero no Brasil, como também fazendo a gestão do conhecimento. E aí essa parte da gestão do conhecimento é a parte onde eu atuo principalmente, por meio da gestão de comissões e grupos de trabalho, são todos super técnicos, onde a gente traz realmente para a mesa a discussão de como realmente fazer com que a indústria flua melhor, como a gente pode, na verdade, potencializar o uso das tecnologias, como a gente pode, na verdade, tornar o arcabouço regulatório benéfico para o desenvolvimento do setor, enfim. Então, por meio desse trabalho de comissões e grupos de trabalho, a gente promove a gestão do conhecimento da indústria e faz com que ela consiga poder extrair valor de todo o conhecimento que é gerado e potencialize aí todo o seu trabalho. A questão, na verdade, né, de como a gente está se posicionando frente à pandemia e como é que isso está impactando no setor, o Felipe já ponderou bem aqui no início, a gente, na verdade, a indústria de óleo e gás passou por uma série de questões nesse período, a gente teve uma queda realmente, né, da demanda
do petróleo, o preço do petróleo também caiu, enfim, existiu uma série de questões que realmente influenciaram muito a gente nesse momento. A gente identificou também um crescimento, por outro lado, grande de demanda por químicos, né, para a fabricação de produtos de limpeza e higiene. A gente viu a demanda grande que a gente teve por álcool em gel, enfim. Então, na verdade, essa questão toda fez com que também a indústria, que por mais que seja tradicional, ela precisasse ter uma resposta rápida a toda essa questão. E aí, especificamente do meu ponto de vista, né, já que eu atuo na área de tecnologia e inovação do IBP, a gente vinha trabalhando muito com o contexto da transformação digital. E aí muitas empresas falavam, nossa, nós estamos no caminho da jornada da transformação digital. E hoje a gente fala que não existe mais a jornada, na verdade existe uma corrida, né, pela transformação digital. A gente, na verdade, pegou todo esse embalo, os desafios que foram impostos pelo isolamento social, para poder realmente provocar e acelerar todas essas transformações que a gente precisava ter na nossa indústria. Realmente a gente tem, né, esse estigma de somos super conservadores, mas eu acredito até que seja muito por conta do próprio risco, né, que permeia a indústria. Enfim, a gente fala de valores muito altos nas operações, mas por outro lado, a gente é uma indústria que também tem uma sede grande por tecnologia. A gente, por tradição, né, tem bastante tecnologia na nossa veia, a gente precisa cada vez mais potencializar o uso delas e extrair valor, que eu acho que isso também é o mais importante. E nesse momento, então, de pandemia, esse cenário todo global, eu acho que não só a indústria de óleo e gás, mas como todas as outras indústrias, está conseguindo extrair isso. Então, desde um fato menor, ou seja, ou também não tão menor, de colocar todos os funcionários em home office, mas também de como a gente pode potencializar o uso. Então, o que a gente já observava, o uso de drones para inspeção remota, houve uma demanda muito maior, o uso realmente do armazenamento de dados na nuvem, isso de uma hora para outra a gente também precisou acelerar. Então, eu acho que houve um contexto realmente complicado, num cenário mundial, não só por conta realmente, né, do impacto na saúde, enfim, das pessoas que essa pandemia trouxe, mas olhando o aspecto realmente da queda pela demanda do petróleo, da queda do preço do barril do petróleo e outros contextos, isso teve um impacto sério na nossa indústria, mas que a gente vê também que existe uma reação. E aí, nesse contexto, realmente, o que a gente observa, até mesmo pelos fóruns de discussão dentro do IBP, é que as empresas correram atrás e se posicionaram muito bem e vem buscando cada vez mais por essa posição, ou seja, a gente realmente potencializar e extrair valor do uso da tecnologia e da inovação nesse contexto. Seria esse o nosso ponto de vista, Felipe. Legal, obrigado, Melissa. Vitor, como é que vocês estão enxergando esse movimento e esses desafios que a indústria de óleo e gás hoje está vivenciando? Bom dia a todos, obrigado aí pela presença da audiência, você, Felipe, como moderador, todos aí, a Melissa, Maíra, todos da HK. A KPMG, ela é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, né? Então, a gente lida com desafios constantemente nos mais diversos segmentos de mercado, né? E, especificamente no setor de óleo e gás, a gente, como você muito bem colocou, a gente está vivendo não somente a crise do Covid, mas também a situação da queda de preços do barril de petróleo, que impacta toda a cadeia de valor do setor, né? Não somente os produtores de petróleo, mas como tudo que vem a reboque, empresas de engenharia, fabricantes de equipamentos, prestadores de serviços e por aí vai, né? Esse cenário complexo traz ainda mais importância para uma análise estratégica do que está acontecendo e, principalmente, de como se preparar para reverter essa situação, né? Eu vou compartilhar aqui uma tela só para... eu não vou usar slides numa apresentação, mas eu vou puxar aqui algumas imagens só para reforçar o que a gente está falando, né? Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Eu creio que sim. Sim. Então, a gente tem o que a gente chama de psicologia da crise, né? A primeira fase, a fase de reação, né? Aquela que a gente foi pego
mais ou menos de surpresa, né, a maioria das empresas, onde foi necessário uma resposta emergencial para aquele novo desafio que se apresentava, né? Na sequência, veio a fase de resiliência, ou seja, o gerenciamento em tempos de incerteza, né? Aquela fase de que a gente, ok, por onde nós vamos, como nós vamos agir, o pessoal vai para o home office, teve empresa nesse momento que teve que mandar empresas de frete buscar desktop nos escritórios, porque a equipe de trabalho não tinha notebook conectado à rede, coisas desse tipo, né? Algumas empresas já estão na fase de recuperação, desenhando estratégias para identificar novos modelos de negócio, novas oportunidades. E, naturalmente, a próxima fase é a adaptação para uma nova realidade. Muitos chamam de novo normal, mas o fato é que não só no setor de óleo e gás, mas em todos os outros segmentos de mercado, a imensa maioria do segmento de mercado, nós teremos aí uma nova realidade dentro do novo mercado, né? E isso nos traz 4 pontos, tá, que a gente tem trabalhado muito com o setor, né, que é trabalhar a cultura, tecnologia, processos, dentro de um cenário, em termos de mercadológico, de low-touch economy, né? Foram divulgados vários relatórios, né? Então, a gente trabalha em basicamente 4 pontos, né, que é a convergência dos sistemas OT e IT. OT significa Operation Technologies, IT, Information Technologies, processos, tecnologia e cultura nas empresas. Isso tudo é o que a gente chama de Hyper Automation, hiperautomação, que é uma das consequências desse cenário que a gente está vivendo, né? E por que isso é mais ainda importante para o nosso setor de óleo e gás? Aqui nesse slide a gente vê o estudo que foi publicado na Harvard Business Review, onde mostra o nível de utilização de tecnologias digitais no setor de óleo e gás, em diversas partes do business, né? A gente vê que ainda é um nível de adoção muito baixo, né? E sem contar outros setores industriais que também são afetados, né? Isso demonstra que o setor precisa efetivamente sair da indústria 3.0 para ir para a indústria 4.0, efetivamente, e começar uma transformação digital, né? Nesse outro gráfico aqui, mais abaixo, é um outro dado muito interessante de uma pesquisa do Sebrae, junto com a Firjan, indicando que somente 7% do parque industrial do estado do Rio de Janeiro utilizam alguma tecnologia emergente da indústria 4.0, né? Isso daí significa, se a gente puder extrapolar isso para nível Brasil, esse percentual não vai ficar muito longe. Naturalmente, em São Paulo, você tem o poderio industrial mais forte, mas, em termos de Brasil, eu diria que esse número não ficaria muito longe, e isso é extremamente complicado para nós como país, né? Foi relançado agora, faz poucos dias, o mapa da competitividade entre os países, né? O Brasil tá muito lá embaixo no ranking, na 56ª posição. Estamos mantendo esse patamar aí há muitos anos. E esse índice de competitividade, ele é resultado de análises em relação à performance econômica, eficiência do governo, eficiência para o ambiente de negócio e infraestrutura do país. Ou seja, a gente precisa efetivamente fazer alguma coisa para que a gente consiga dar esse salto dentro do nosso setor também. Legal. Me impressionou ali no ranking o pulo da Dinamarca de 8º para primeiro em um ano, né? É considerável. Vitor, vou continuar com você. Como que você vê os impactos hoje dessa crise, quer dizer, no setor de óleo e gás, das crises nos negócios? Como é que vocês estão enxergando esse impacto direto que os negócios estão sentindo no dia a dia? Tá. Isso aí acho que todos nós estamos sentindo, né? Tanto em caráter pessoal,
como em caráter corporativo, né? Existe uma situação que todo mundo, naturalmente, está preocupado e fala em transformação digital. Entretanto, eu gostaria de contextualizar um pouco esse termo, porque hoje em dia a gente tem... o termo transformação digital virou um buzzword, né? Digitalização, indústria 4.0, automação, então uma salada de termos. Então, eu gostaria de compartilhar, como introdução à resposta que eu vou te passar, um pouco de terminologia, para que todos estejam alinhados aí na mesma página, né? Quando a gente fala de digitalização, a gente está falando basicamente de converter sinais que eram analógicos na indústria para de sinal digital, ou a adoção de ferramentas computacionais nas rotinas do corporativo. De fato, isso já acontece desde o final dos anos 90, início dos anos 2000. Isso faz parte da indústria 3.0. Né? A gente tem muitas empresas falando que estou começando a digitalização agora. Então, meu amigo, já está super atrasado, porque isso já vem acontecendo há muitos anos. Né? A digitalização ela é um habilitador, tá, tecnológico para uma transformação dos negócios, né? Uma transformação digital. Né? E ela, por si só, ela não gera nenhuma vantagem competitiva sustentável para a organização. Eu diria que ela é um must to have, né, dentro das organizações. Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando de tecnologias emergentes que estão bastante focadas em melhorias operacionais, em maior eficiência de manutenção, eficiência energética, gestão de ativos e por aí vai. Que são as famosas tecnologias que a gente tem ouvido falar todos os dias de IoT, IoT, realidade virtual, realidade aumentada e por aí vai. Ela também é um habilitador para a transformação digital. E quando a gente fala de transformação digital em si, tá, são empresas que estão trabalhando na pilar da tecnologia, revisão de processos, há uma cultura organizacional adequada para um ambiente de automação massiva e inovação, ou seja, impacta o modelo de negócio, cria novos modelos de monetização, transforma a organização e o relacionamento com as partes interessadas, com o mercado, com os funcionários e tudo mais. Em todas esses termos que a gente citou aqui, a automação está presente em todas elas, e a convergência entre os sistemas OT e T, na verdade, é o primeiro passo para que as empresas do setor consigam trilhar o caminho, trilhar a jornada pela transformação digital. Né? Ou seja, se a gente for considerar a evolução tanto industrial como da sociedade, muitas empresas estão nesse momento aqui, né? Não sei se consegue ver o meu cursor, algumas estão pegando, na bifurcação, já estão pegando o rumo para a quarta revolução industrial, outras estão paradas na indústria 3.0 e, infelizmente, o cenário não é muito animador para empresas que não estão atentas a esse tipo a esse movimento de mercado em si, né? Legal. Melissa, pegando um gancho no que o Vitor falou da questão da transformação e as empresas que estão preparadas, a gente, obviamente, pelo menos me parece ser mais fácil hoje, culturalmente, essa transformação, porque isso hoje faz parte do nosso dia a dia, né? Todo mundo hoje vê filme no Netflix, pede comida pelo iFood, já tem uma transformação digital própria, né? Pessoal, pessoa física, que está acontecendo no mundo. Isso facilita o trabalho da indústria? Como que as empresas estão vendo esse movimento e o impacto disso no dia a dia delas, a indústria do petróleo em si? Melissa, você está com o microfone desligado.
Oi, perdão. Bom, como já foi pontuado até anteriormente, quer dizer, embora o setor de óleo e gás realmente seja considerado mais tradicional, um pouco mais reticente nesse processo, o que a gente observa já há algum tempo e agora ficou mais forte ainda, é que de fato, assim, os gigantes da área de óleo e gás realmente consideram importante essa integração da transformação digital para as suas estratégias de negócio, né? Por quê? Porque realmente nesse contexto como um todo, a gente observa que é importante, né, essa integração das tecnologias, e hoje mais do que nunca, para você poder aumentar a segurança operacional e para poder gerar valor para os seus negócios. Então, eu acho que todo esse contexto veio para cada vez mais tornar a indústria de óleo e gás ciente desse processo, da importância de estar aí nesse gráfico que o Vitor bem mostrou, cada vez mais na frente, né? Enfim, para realmente trazer ganho para ela. E aí, nesse caso, assim, o que a gente pode observar de coisas que já acontecem por exemplo, que essa tecnologia vem ganhando realmente muito campo em todo esse contexto, quando a gente vê realmente, como eu já citei antes, o uso de computação em nuvem, nesse contexto todo da pandemia, todo mundo dentro de casa, buscar extrair mais valor da análise de dados. A indústria de óleo e gás é uma indústria que gera muito dado, tanto que tem várias apresentações aí que a gente vê e vários artigos que falam, será que o novo óleo é o dado? E de fato a gente gera muito dado. Como a gente consegue extrair valor, passar disso de um dado para realmente um conhecimento, né? A gente já tem algum tempo o uso de campos digitais, hoje ganhou muito corpo a questão dos gêmeos digitais, a robótica, a automação, manutenção preditiva, o quanto que isso é importante, aprendizado de máquina, inteligência artificial, ou seja, existe todo realmente um contexto que mostrou o quanto que isso impacta nos negócios e o quanto que é importante. Então, eu acho que de maneira geral, está claro para a indústria de óleo e gás que essas tecnologias contribuem muito e de forma significativa para melhorar os resultados, gerar um aumento de desempenho, ter mais eficácia, ter mais segurança operacional, enfim, e que de fato essa substituição, né, esse caminho realmente da jornada ou agora corrida pela transformação digital, a gente tem muito a ganhar, contribui muito realmente para a agilização e para a produtividade dos processos internos, não só de governança, né, das empresas, mas também de uma forma geral para os processos de transformação e de tecnologia do setor. É isso que a gente observa. Legal. E como que vocês no dia a dia participam dessas discussões com a indústria? Vocês fazem GTs? Como é que vocês discutem isso com as empresas efetivamente e levam essas novidades e esses desenvolvimentos para as empresas? A forma de atuação do IBP, ela é bem interessante nesse sentido, né? A gente conta com um número muito grande de voluntários, né, circulando dentro do IBP, e agora, na verdade, circulando virtualmente pelas nossas reuniões. A gente estima que são cerca de 1.200 pessoas participando desses grupos. Então, a gente, de fato, tem comissões e grupos de trabalho que pensam, né, esses assuntos que são mais importantes e de grande impacto. E aí são desde assuntos regulatórios, que realmente a gente sente, como é a questão, por exemplo, dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? A gente tem um grupo muito focado de tecnologia e inovação que discute esse ponto e como a gente consegue extrair valor e, de fato, fazer com que isso potencialize e até tem um ganho muito grande nesse contexto de transformação digital. A última revisão do regulamento que a gente teve ano passado, que esse ano ainda continua tendo uma série de discussões dentro das comissões do IBP, é que a própria agência, né, a ANP, ela viu a importância desse contexto de transformação digital para o setor e deixou de forma clara e explícita o quanto que é passível de recebimento de recursos de PDI a questão da transformação digital. A gente tem outros grupos de trabalho também, como o próprio que o Vitor Venâncio participa, que é o de convergência OT e IT, que a gente está começando agora esse trabalho muito bacana, mostrando essa fusão que existe da automação com a tecnologia da informação. A gente também trabalha muito observando essas tendências e demandas, então a gente está com uma discussão muito forte agora dentro dos nossos grupos de trabalho sobre a tecnologia 5G, ou seja, não adianta nada a gente falar de todo esse contexto, né, de gêmeos digitais, de computação em nuvem, se a gente não tem, né, um bom
pano de fundo, uma boa rede para poder permitir tudo isso? Como é que a gente pode assegurar que a gente vai ter um processo super integrado dentro das fábricas, né, das refinarias e das plataformas, onde os equipamentos podem se comunicar, né, usando o IoT, sem ter uma boa banda. Então, na verdade, o IBP, eles trabalha muito nesse contexto, a gente gera o conhecimento dentro desses grupos de trabalho e a gente coloca isso, né, para a sociedade, não só por meio das publicações e até mesmo por meio de webinars agora, né, como esse que a gente está participando. O IBP tem feito muitos também para poder mostrar o resultado desse trabalho, dessas discussões que são feitas, como também pela própria UniBP. A gente tem uma universidade setorial, e dentro dessa universidade setorial tem uma escola de tecnologia e inovação, então são todos cursos, né, atendendo essa demanda nova, né, nesse novo normal que a gente vive hoje, por EAD. Então são cursos de ciências de dados, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre, na verdade, competências, né, para esse futuro da transformação digital, como por meio dos próprios eventos que o IBP realiza, que estão todos também caminhando muito para esse ciclo de interações, enfim, tudo por meio da digitalização. Então, essa é a forma como a gente trabalha, atuando dentro das nossas comissões e grupos de trabalho. Enfim, as pessoas que têm o interesse são sempre super bem-vindas para poder entrar em contato com a gente e mostrar como podem contribuir, quais são os assuntos mais relevantes, né, em que elas atuam, como por meio também, então, dos cursos, né, e eventos que são os serviços que o IBP oferece para a sociedade. Obrigado, Melissa. Vitor, como que a gente, quer dizer, antes eu vou fazer um lembrete aqui para todos que estão acompanhando a gente. Quem quiser mandar pergunta é só colocar aqui no chat que a gente direciona. Vitor, como é que é a empresa, e aí pegando ainda um gancho naquele gráfico, no último gráfico que você mostrou, das empresas que estão ali e ainda não começaram a se transformar, como é que deve ser o caminho para uma empresa que quer se transformar digitalmente? Porque hoje a gente fala muito de home office e tal, mas o home office é um pedacinho ali de uma coisa, não é a transformação em si, não é o home office, né? Qual que é o caminho que uma empresa tem que seguir para fazer essa transformação? Não, perfeito. Excelente essa pergunta, porque como transformação digital se transformou no buzzword, cada um adapta a transformação digital para a sua realidade. Então, se você fala com o pessoal de marketing, para eles transformação digital é você ter um belo site, um e-commerce, ou seja, está omnipresente, ou seja, está no Instagram, está no Facebook. Isso, para quem é de marketing, transformou digitalmente. Só que para a nossa realidade aqui, a gente está falando de empresas que têm ativos industriais pesados, ou seja, são sistemas que já estão instalados há muitos anos e que não tem como você mudar isso criando só um aplicativo, né? Isso, quem diz que faz transformação digital dessa forma, não conhece a nossa realidade no setor de óleo e gás. Né? Por responder a sua pergunta, enquanto eu estou respondendo, eu vou colocar aqui também um slide para poder facilitar o entendimento, né? O que acontece hoje na maioria das empresas do nosso setor? Elas estão divididas em 3 camadas estratégicas. A estratégia funcional, onde está lá a planta, os ativos industriais, a área de supply chain, por aí vai. Tem a estratégia de negócios, a parte de comercialização, e por aí vai, distribuição, como que esse material chega ao mercado, e tem a estratégia corporativa. O que acontece, tá, é que a automação que a gente vem citando, que é o primeiro passo para que você efetivamente tenha uma transformação digital, ela sempre esteve na camada da estratégia funcional. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem lidava com esse assunto é o engenheiro da fábrica, o engenheiro da refinaria, o engenheiro que estava lá ou o técnico que está na plataforma, no centro de distribuição e por aí vai. Só que esse assunto migrou, tá, para a estratégia corporativa. Então, a automação, o que muitos chamam de IoT, a IoT, Internet das Coisas, que está dentro da indústria 4.0, tudo isso está no spotlight de todo o C-level, todo diretor, todo mundo passou a escutar sobre isso. Por quê? Porque isso, de fato, passou a ser uma ferramenta para geração de vantagem competitiva, que é basicamente o que dá um maior poder de barganha para essas empresas e fazer mais negócios, né? E até sustentar os seus negócios.
E essa vantagem competitiva, ela pode vir de duas áreas, tanto da área industrial, como o OT, né, o OT, Operation Technology, como da área corporativa, do IT, né? Então, a convergência entre esses dois mundos, com a hiperautomação, que significa sensoriamento massivo, automatizar o máximo possível, isso, de fato, gera uma vantagem competitiva sustentável, né? E para tangibilizar isso, as pessoas que estão aqui, que conhecem do setor, vão identificar que nós temos de um lado, todos os equipamentos e ativos que estão no chão de fábrica, na área industrial, né, que ficam restritas na sala de controle, ou seja, uma riqueza enorme de dados que lá está. Do lado de cá, nós temos a rotina do corporativo, onde a gente tem o ERP, que seria um TOTUS, um Oracle, um SAP, todas essas rotinas do setor corporativo têm uma riqueza enorme de dados. Na área industrial também tem uma riqueza enorme de dados esses que, na esmagadora maioria das organizações, ficam completamente isolados. Então, o primeiro passo para que efetivamente se consiga ter uma transformação digital é ter acesso aos dados, né? E dados que gerem valor para uma tomada de decisão da diretoria e também uma melhor experiência para os clientes e os departamentos que lidam com o cliente. Quando a gente fala cliente, pode ser tanto cliente interno, os funcionários, como clientes externos, né? E por que isso é tão complexo? Porque a gente está falando de dois universos completamente distintos até então, né? Por quê? Porque você tem políticas diferentes, protocolos de comunicação diferentes, prioridades diferentes, são oriundos de culturas distintas, ou seja, no IT, normalmente você tem o profissional formado em informática, ciência da computação, no OT você tem um engenheiro, ou seja, chão de fábrica, ciclos de investimento completamente distintos, né? Você não troca um sistema de uma refinaria a cada 3 anos, conforme você faz com os notebooks da tua empresa, né? E vulnerabilidade à cibersegurança, que também é um ponto extremamente crítico e que cada um tem uma demanda, uma necessidade bem distinta, né? Essa convergência vem acontecendo já há alguns anos, né? E a gente tem, hoje em dia ainda, muitas empresas que não estão integradas. O que significaria isso em termos reais? A gente tem, basicamente, 3 níveis de convergência. A maioria das empresas está nessa posição aqui, tá? Ou seja, sem conexão de dados entre o chão de fábrica e o sistema corporativo. E nós trabalhamos para que o cliente, na medida do possível, chegue a essa convergência total, tendo essa integração. E aí para finalizar a tua resposta, eu vou fazer 4 desafios aqui que, de repente, as pessoas da audiência vão se identificar. Primeira pergunta que a gente faz nos clientes, nas empresas, é se ele tem a planta industrial e os sistemas corporativos automatizados. Se ele diz que não, tem uma desvantagem competitiva, ou seja, a empresa está em risco. A maioria diz que sim, tá? Independente do nível de maturidade da automação, a maioria diz que sim. A segunda pergunta é, ok, você tem convergência de dados entre os dois sistemas? Se você diz que não, você tem uma paridade competitiva, ou seja, você está de igual para igual com os demais players do mercado. Se você diz que sim, a gente vai para outra pergunta. Ok, e está usando tecnologias emergentes para melhorar a eficiência operacional e por aí vai? A pessoa diz que não, ela tem uma vantagem competitiva temporária. Se ela diz que sim, a gente vai para a última pergunta, que é a principal de todas, que é o objetivo desse webinar. A organização está extraindo valor dessa integração de sistemas? Se a pessoa diz que não, ela tem uma vantagem competitiva que não está sendo usada. E se ela diz que sim, fecha o ciclo, ou seja, ela tem uma vantagem competitiva sustentável. O que acontece, que a gente já viu lá naqueles gráficos lá no início, é que a esmagadora maioria do nosso parque industrial está parado só na primeira pergunta. Só tem automação da planta e automação isolada do corporativo. Então, isso, na verdade, nos torna nos traz uma demanda cada vez mais urgente
para seguir esse nível esse percurso, essa jornada, para que você saia do nível 1, que é só automação, passe para o nível 2, também trabalhando com processo e cultura, nível 3, tendo as ferramentas digitais, e conseguir chegar na transformação dos negócios, com muito data analytics, as informações já nas nuvens, usando a indústria 4.0, com sistemas convergindo, e a hiperautomação, tanto no corporativo como na área industrial. O fato é que a esmagadora maioria das empresas não estão nesse nível ainda. E isso preocupa a gente como país, na verdade, né? Isso nos preocupa porque nós já estamos lá embaixo no índice de competitividade, né? O mercado no exterior, as empresas super automatizadas, super engajadas nesse universo da transformação digital, e a gente aqui está ficando para trás. Então, iniciativas como essa da HK, como o IBP faz, como você promove muito bem também lá na EPBR, são fundamentais que a gente consiga levar essa visão para um número maior de empresas aqui no Brasil. Obrigado, Vitor. Melissa, tem uma questão aqui para você levantada pela Renata Vinhas. Quais as perspectivas do IBP para eventos presenciais como a Rio Oil & Gas? Eu vi que o IBP está fazendo diálogos da Rio Oil & Gas agora de forma remota, né? Isso, a gente enquanto também, enfim, acho que como todas as pessoas aí, a gente não tem ainda muita segurança, né, em questão de aglomeração. O que a gente já tem definido já é que a Rio Oil & Gas ela não vai acontecer de forma presencial em setembro. A gente tem feito os diálogos, né, enfim, que acontecem periodicamente algumas quartas-feiras no mês, para poder manter aquecido as discussões e, na verdade, o que a gente está preparando é uma versão digital, assim como todos os eventos estão migrando, para a gente não deixar o assunto ficar parado esse ano, mas obedecendo, óbvio, né, enfim, todas as questões que a gente já tinha antes de assuntos e temáticas que são relevantes para o setor, a gente mantém todas as discussões, os blocos, enfim, então todas as temáticas vão continuar sendo atendidas, mas especificamente em setembro ela não acontece, a gente está até mesmo desenhando de uma melhor maneira o modelo que a Rio Oil vai ter para esse ano no estilo webinar, como todos os eventos estão acontecendo. Vitor, tem uma questão aqui colocada pelo Elcio, que é sobre investimentos em P&D. Não sei se você pode ajudar a gente nisso. Poderia comentar sobre o impacto da Covid-19 sobre os investimentos de P&D usando a obrigação da ANP? Olha, eu acho que a pessoa mais adequada para responder é a Melissa, porque ela faz parte do comitê de inovação que está diretamente relacionado com esse assunto, tá? O que a gente tem apoiado alguns clientes, tá? No desenho da estratégia para que se use essa cláusula, tá? Cada vez mais a ANP tem feito um trabalho excelente na revisão da norma, que está possibilitando utilizar tecnologia como habilitador para a inovação em si e ter acesso à cláusula. Tá? E isso tem sido fantástico, né? O Renault, a equipe dele está fazendo um trabalho excelente, e a gente tem a possibilidade de adotar essas tecnologias de convergência, de indústria 4.0, dentro de uma estruturação de projeto que possa ser elencado com a cláusula. Mas eu faço a gentileza de passar a palavra para a Melissa aí. Melissa, você ajuda a gente aí? Ajudo, mas o Vitor já bem pontuou, assim, acho que assim, perspectivas de valores, né, é óbvio que a gente joga sempre com projeções, a própria agência também faz isso, existe realmente uma tendência de você não ter um valor tão grande como a gente estimava, o IBP tinha até feito um estudo ano passado, que a gente tinha aí uma expectativa que entre 2019 e 2016 fossem investidos cerca de 7,5 bilhões de dólares de investimento em PDI, diante da obrigação que vem dessa
cláusula. Então, é óbvio que, assim, existe uma expectativa que não seja talvez tão grande esse valor, mas é um valor que ainda assim é relevante. A gente sabe que o setor não parou, né, no meio dessa pandemia, teve uma redução, mas ele não para de uma forma completa. E eu acho que, assim, como um cenário, acho que como qualquer outra empresa faria, quando a gente tem uma redução, né, desses recursos, as empresas vão tentar focar naquilo que realmente é mais relevante e que traz mais impacto para o negócio dela. Então, a gente pode, na verdade, talvez observar que vai ter uma redução, na verdade, em uma quantidade de investimentos, mas talvez eles vão focar mais em qualidade, ou seja, quais são os projetos que realmente, e aí dentro do contexto de extrair valor, né, isso vai poder agregar para o meu negócio, ou seja, eu estou num momento mais crítico, como é que a gente consegue, na verdade, distrair mais, assim, isso é um dado que a gente já vê já há algum tempo. Eu lembro de ter visto um estudo de 2015, que uma consultoria também fez, mostrando, quando a gente tem até mesmo o preço do barril do petróleo flutuando ou muito baixo, o meu investimento em tecnologia e inovação sempre vai ser para viabilizar o meu negócio, para eu poder, na verdade, ter mais eficiência e mais produtividade. Agora, quando eu estou num cenário muito mais confortável, com o preço de barril de petróleo mais estável, com o preço de barril de petróleo até com uma tendência a subir, eu me dou ao luxo de ser um pouco mais audacioso e conseguir arriscar e investir em tecnologias mais disruptivas. Então, nada muito fora do que a gente já acompanha há algum tempo já. A gente vê que, na verdade, as empresas vão ter a tendência de investir mais em projetos que elas consigam ter um valor mais concreto, mais tangível. Mas quais são as principais barreiras que as empresas vão enfrentar para estar preparada neste cenário aí de pós-Covid-19 e esse cenário de preço baixo do barril? Bom, eu acho que, assim, barreiras de uma forma geral, como todas as empresas vão ter, enfim, de realmente disponibilidade de recursos, né? Quer dizer, como é que você vai, diante de uma carteira que você tem de investimentos de projetos, essa carteira tem uma tendência realmente a diminuir, e aí, na verdade, a barreira que ela vai ter é a limitação de recursos, e aí talvez até mesmo não só recursos financeiros, mas também recursos humanos. A gente sabe que nesse contexto que a gente precisa buscar, né, pessoas que estejam mais capacitadas para atuar em novas tecnologias, elas vão ter que correr atrás disso também. Então, eu acho que tem um cenário aí não só financeiro, mas também de limitações de capacitação. Então, é muito importante nesse momento realmente as pessoas também pensarem, poxa, como eu posso me reinventar? Então, não só as empresas vão se reinventar, mas também como eu posso aproveitar desse cenário que realmente é um pouco complicado, mas poder conseguir me superar, enfim, o que eu posso buscar, né, para eu me adaptar a esse novo normal. Então, não só as empresas, mas até a mesma própria pessoa correr atrás da capacitação. Então, acho que de uma maneira geral, seria mais ou menos nesse caminho. Legal. Vitor, esse ponto que a Melissa traz, cultura é um dos pontos importantes, né, nessa mudança aí que a gente tem que olhar nas empresas. Exatamente. A Melissa, ela comentou sobre as barreiras da porta para fora, né, da empresa, da organização. Eu vou comentar um pouco sobre as barreiras que tem dentro das organizações, ou seja, da porta para dentro, né? A primeira barreira que a gente tem encontrado em diversas empresas é o desalinhamento entre a adoção de tecnologias, a cultura organizacional e os processos em si que estão rodando nas empresas, né? O que acontece é que você tem, isso aqui é interessante, quando você tem empresas que estão focando bastante em tecnologia, você está deixando de lado o restante de que compreende a jornada pela transformação, né, que seria tecnologia, processos e cultura. É muito comum, infelizmente, tá, você ter iniciativas isoladas dentro de um determinado departamento através de um visionário, um early adopter, que curte uma determinada tecnologia. Então, vamos supor, a área de manutenção da refinaria tal passou a adotar a realidade aumentada para melhorar a eficiência da sua manutenção. Isso é ótimo, é legal. Ok, mas essa atitude isolada não traz vantagem competitiva para a empresa como um todo, para a organização. Então, a primeira barreira que a gente tem é dentro da própria organização, que é esse alinhamento.
entre a área industrial e a área corporativa e a adoção de tecnologias, processos e cultura dentro de uma visão estratégica. Ou seja, o que você precisa ver além da tecnologia? Modelos de negócio, da onde que você vai extrair a vantagem competitiva, nos serviços, as redes e como é que está a experiência do cliente, os processos, excelência operacional, as metodologias Lean, né, tanto no corporativo como na área industrial, integração de sistemas, para que você tenha acesso a dados efetivamente. Não existe transformação digital sem dados confiáveis para que você possa tomar decisões estratégicas. Cultura organizacional, ou seja, as competências essenciais. Uma outra linha que a gente tem visto que é fundamental para as empresas é o ESG, que quer dizer Environmental and Social Governance. Quem não leu ainda, seria muito importante que buscasse informação sobre isso, né? Porque é um novo modelo de relacionamento das organizações com a sociedade. E também, naturalmente, o mindset da equipe de trabalho. E não menos importante, a parte de governança, risco e compliance, com análise de risco e gestão financeira, né? Ou seja, se você olha somente tecnologia, você deixa de lado outros pilares, né? E aí você não consegue efetivamente levar a tua organização para uma transformação dos negócios. E por que cultura é tão importante, né? Se a gente pegar aqui uma análise, como a gente está na Câmara Alemã, eu peguei aqui um exemplo entre Brasil e Alemanha das dimensões culturais e do índice de confiança. Então, se você pegar só essas 6 dimensões culturais que a gente está vendo aqui, distância de poder, individualismo, masculinidade, aversão à incerteza, orientação para longo prazo e indulgência, você naturalmente tem diferenças culturais gigantescas, né? Então, vamos pegar só, por exemplo, power distance, a distância de poder. A interpretação que um alemão tem para um determinado direcionamento da diretoria para a adoção de uma determinada metodologia, ela é interpretada de forma diferente aqui. A gente não vai ter tempo de aprofundar, mas quem da audiência quiser depois ir a fundo nessa análise, a gente pode compartilhar, se for ter meus dados, a gente pode ir mais a fundo, né? Então, um outro ponto muito importante é o nível de confiança entre os cidadãos. A gente pode ver aqui que na Alemanha você tem um nível de confiança bem mais alto do que aqui entre nós no Brasil. Ou seja, aqui isso não é uma questão de que é melhor ou pior, é um fato, né? A gente aqui desconfia que 1 quilo na feira são 900 gramas. Esse tipo de desconfiança você não tem em outros países com nível mais elevado de confiança, né? Naturalmente, tudo isso direcionado numa visão estratégica para geração de valor, que foi aquilo que a Melissa falou, né? Você tem, muitas vezes, a adoção de uma determinada tecnologia de forma isolada para depois ver o que você consegue gerar de valor. E o ideal seria o contrário. Vamos determinar quais são as fontes de geração de valor para aí sim ver quais são as tecnologias que a gente tem que adotar e os habilitadores, tanto na revisão de processos e cultura. Legal. A gente está se aproximando de 1 hora de evento. A gente não tem mais perguntas da audiência. Eu acho que a gente podia começar a iniciar com uma mensagem final dos principais desafios e como que cada um de vocês está enxergando o que a gente precisa fazer para que efetivamente a indústria caminhe por uma transformação digital sustentável. Eu acho que a grande questão das coisas hoje é as coisas serem sustentáveis, né? Elas efetivamente, não a gente mais fazer movimentos que precisam ser refeitos, né? Fazer coisas que sejam duradouras e é um desafio considerável num mundo onde tudo muda a cada minuto, né? Vitor, você pode começar? Posso sim. Bom, minha mensagem final é muito simples. Eu acho que é uma questão de sobrevivência das empresas, tá? Não é uma questão de ser fashion ou estar na moda. A gente viu com a crise que muita gente falava, estou no mundo digital, estou fazendo transformação digital, e na hora H as empresas não conseguiam emitir boleto de forma remota, não conseguiam nem operar remotamente, que dirá ter uma transformação dos negócios.
né? Isso aconteceu, com certeza na audiência, alguém já viu isso acontecer nesses últimos 3 meses que a gente está de quarentena, né? E voltando para uma realidade industrial, cara, o primeiro passo é a convergência de dados dos sistemas industriais e corporativos. Dali a gente consegue ter uma massa de dados para poder minerar informações que vão gerar valor para a empresa. É isso que começa a jornada pela transformação digital, pela transformação dos negócios. Por isso, o setor está olhando para esse ponto, através do GT que a gente está conduzindo com o IBP, ou seja, nós temos as principais empresas do setor de óleo e gás interessadas e se engajando nessa iniciativa, porque isso é fundamental para a sobrevivência, para a sustentabilidade das empresas. E daí para frente ter uma estratégia alinhada com revisão de processos e cultura organizacional. Tendo isso, você tem a possibilidade de transformar seus negócios de uma forma sustentável. Legal, Vitor, obrigado. Melissa, eu vou incluir na sua resposta final uma questão levantada aqui agora pela Andrea Cox. Se você acha que haverá uma tendência no setor de óleo e gás de rever a política de viagens usando uma segurança maior para viajantes. E aí, depois você pode deixar para a gente sua consideração final, como é que você está vendo esses desafios. Acho que essa questão de políticas de viagem pega não só o setor de óleo e gás, mas como todas as outras indústrias, enfim, de uma forma geral. Realmente, Pega a gente, existem... né? Exatamente, existem Você, protocolos que a pessoa, gente vai ter que tem seguir. coragem de entrar no avião hoje? Eu acho que até o final do ano não tem não, gente. Assim, a gente estava conversando isso antes de iniciar, né, quer dizer, eu acho que uma série de rotinas que a gente tinha no dia a dia, aí não são rotinas de casa, mas rotinas também da empresa, elas vão ser modificadas. E se a gente for olhar bem, eu já vinha por um caminho mais ou menos nesse sentido, eu acredito que muitas empresas também já vinham, quando você reduz essa quantidade de viagens, você reduz bastante seus custos, né? E a gente viu que muitas coisas a gente consegue resolver por uma ligação ou por uma reunião pela internet. Óbvio que nada vai substituir o contato visual que a gente tem, né, no 3D, né? A gente ainda fica aqui olhando só uma imagem, às vezes a gente fica realmente assim um pouco impactado, mas a gente caminha muito realmente para esse caminho, a gente já vinha, e eu acho que isso vai mudar muito nesse aspecto. Então, protocolos de viagem ou qualquer outro tipo de protocolos com certeza vão ser revistos, e a gente vai olhar isso com muito mais carinho, com atenção, e aí agora não só sobre o aspecto financeiro, que eu acho que a gente caminhava muito para isso, quer dizer, o que a gente pode diminuir de viagens para uma participação remota em uma reunião ou num evento, a gente pode fazer isso, ficou provado com essa pandemia que isso é viável, é só a gente observar pela quantidade de eventos, né, que realmente estão migrando para esse contexto. Então, enfim, eu acho que isso vai impactar bastante na nossa rotina e já está acontecendo, né? Enfim, nada diferente. Sobre a questão do setor de óleo e gás, enfim, a mensagem é que a gente, como todos os outros setores também, a gente está se recondicionando, pelo que o Vitor bem ponderou, a questão da cultura é realmente muito relevante. Eu lembro de ver essas discussões nas próprias comissões do IBP, que essa questão da cultura tinha um impacto tão grande quanto realmente você implementar a tecnologia, né? Enfim, não adianta você realmente ter todo um arcabouço tecnológico se você também não tem seus profissionais preparados para poder receber aquela tecnologia e extrair valor, ou seja, a gente tem que aprender a usar a tecnologia para ela trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para ela, senão a gente tem mais um processo, mais uma coisa que a gente trabalha para ela, mas a gente não consegue extrair o valor. Então, eu acho que nessa jornada ou nessa corrida de transformação digital que a indústria de óleo e gás hoje vive, ela vai cada vez mais seguir para essa tendência de realmente extrair o valor, ou seja, eu tenho que observar qual é o meu contexto, o que eu tenho de dificuldade e qual é a tecnologia mais interessante e que mais vai me ajudar nesse momento. E aí, em paralelo, andando realmente como eu transformo essa cultura de inovação dos meus funcionários, como eu capacito eles para eles poderem, né, conseguir trabalhar nesse contexto, e aí tudo acaba se encaixando de uma forma bem ordenada, assim. Se a gente não olha um ponto, o outro pode acabar desandando e impactar em tudo. Então, seria esse o contexto final. Legal.
Obrigado. Eu queria agradecer o convite da Câmara de estar aqui hoje nesse bate-papo com vocês. Foi bem legal o bate-papo, muito bacana mesmo. Agradecer o Vitor e a Melissa pela disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando. Agradecer a Mayra pelo convite. Lembrar a todo mundo que está aqui com a gente que transformação digital está no seu dia a dia, por mais que você não perceba, mas está ali na transferência bancária que você faz no seu celular, no jornal que você deixou de receber impresso e só consulta digitalmente. Então, tem vários movimentos que fazem parte dessa transformação. Óbvio que na indústria é algo muito mais pesado, como o próprio Vitor explicou para a gente, as questões de automação e as questões industriais são muito mais complexas, mas numa pontinha pequena ela já está fazendo parte do nosso dia a dia, na comida que você pede pelo iFood, no táxi que você pede pelo celular. Então, isso vai cada vez mais fazer parte da nossa vida e a gente não tem como correr disso. E ela está aí para estar do nosso lado. Eu queria também aproveitar para convidar todos que estão assistindo a gente para conhecer o trabalho da EPBR. A gente é uma agência especializada em política energética. A gente cobre o dia a dia da política energética no Brasil. A gente é uma agência 100% digital. E a gente trabalha acompanhando os grandes temas da indústria de óleo e gás e de energia no país. Então, convido a todos para entrarem lá, epbr.com.br, assistir nossos webinars, podcasts e assinar nossas newsletters. É um trabalho bem legal que a gente faz e eu convido todos a estar com a gente lá. Vou passar a palavra, então, para a Mayra, que vai fazer o encerramento. Obrigado mais uma vez pelo convite e obrigado pela Melissa e Vitor pela disponibilidade, pela gentileza aí do bate-papo com a gente. Muito obrigado a vocês. Uma honra compartilhar esses momentos aí com pessoas tão inteligentes. Obrigado. Obrigada pelo convite mais uma vez também, Felipe, Vitor, Mayra. Sempre é bom a gente participar de discussões ricas assim. Coloco o IBP também à disposição, a gente tem o nosso site, ali tem o portal com uma série de informações sobre aspectos de análise econômica, enfim, a gente tem bastante conteúdo ali para vocês poderem acessar e a gente fazer uma troca. As portas do IBP estão abertas, ainda que virtualmente agora, nesse novo contexto, para participar das nossas comissões e grupos de trabalho, como o Vitor bem ponderou, a gente está com um grupo de trabalho novinho aí, realmente saindo sobre justamente um dos assuntos que foram foco aqui, que é a convergência OT&IT. Então, são todos super bem-vindos, vamos lá incrementar e contribuir ainda mais para a gestão do conhecimento do nosso setor. Obrigada. Da minha parte também eu só tenho a agradecer pela disponibilidade de todos, em especial da Melissa e do Vitor por disponibilizar sua expertise aqui com a gente, do Felipe pela excelente moderação, realmente foi um prazer para nós, e pela Tatiana por me ajudar na organização desse webinar. Eu gostaria de avisar que o webinar vai estar disponível no nosso canal do YouTube e no site da Câmara Alemã, e é isso, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.